Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Kaliane e hoje eu quero conversar com você, tanto você que trabalha na área financeira de uma empresa, é possivelmente um profissional de excelência, como para você que é empreendedor. Eu vou fazer um vídeo que esse vai servir para os dois perfis, certo? Falando sobre o que, Kaliane? Falando sobre fluxo de caixa. Fluxo de caixa, fluxo de capital de giro, esses são conceitos que se confundem um pouco, né? Hoje eu quero entrar mais no fluxo de capital de giro, né? A parte realmente de dinheiro, a parte financeira, trazendo para você algumas dicas, né? De algumas coisas que eu observo que às vezes é deixado de lado, mas que faz total diferença. Então vamos lá, vamos tentar ser rápido, né? Tô me prolongando demais. Primeiro ponto seria esse seu fluxo ele ser planejado, ou seja, ao invés de você somente transcrever ou registrar o que está acontecendo na sua empresa, então seria interessante que você tivesse um planejamento antes. Por quê, Kaliane? Porque quando a gente planeja, a gente prevê alguns cenários, né? Eu gosto muito de trabalhar com a questão de cenários. Você trabalhar com cenários positivos, cenários constantes, sem muita alteração, e cenários negativos. Por quê? Porque você já vai ter um plano de ação para cada um desses cenários. Ai, Kaliane, isso é muito pessimista. Já ouvi muito isso. Mas, principalmente em relação à empresa, gente, principalmente em relação a dinheiro, esse tipo de atitude, esse tipo de planejamento, esse tipo de trabalho prévio, ele vai evitar que você gaste dinheiro a mais ou que você seja surpreendido e você não tenha tempo de tomar uma atitude hábil. Como assim, Kaliane? Vamos para um exemplo bem específico. Digamos que sua equipe de vendas ela está crescendo, você está estimulando, né, a tua equipe está faturando bem e essas vendas vêm aumentando. Consequentemente, se suas vendas aumentam, o teu estoque também tem que aumentar, porque você precisa atender essa demanda. Quando isso acontece, você vai ter uma necessidade de capital de giro maior, porque você vai ter que fazer mais compras. Então, se essas informações não estão alinhadas, pode acontecer, por exemplo, de você ter um pedido para atender e você não conseguir atender o cliente no tempo estimado. Isso pode gerar o quê? A perca de um cliente. Pode gerar uma insatisfação do cliente. Ou então pode acontecer do teu setor de compras fazer a compra e quando chegar o dia não ter dinheiro para pagar, não ter caixa para pagar. Então, consegue perceber como tá tudo muito entrelaçado. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui no canal, né? Reforçando para vocês, o fluxo de capital de giro, ele envolve estoque, cliente e o caixa específico, né? A disponibilidade de dinheiro. Então, eu parto do princípio que eu precisaria, para ter esse planejamento, para ser uma coisa que eu consigo, digamos, ter uma visibilidade antes, eu preciso que esses setores envolvidos estejam alinhados. Ai, Kaliane, mas como é que eu vou aplicar isso se eu não tenho empresa? Para você que é um profissional, você pode sugerir esse tipo de conversa, esse tipo de planejamento na sua empresa. Seja você do setor do estoque, seja você do setor financeiro, seja você do setor de vendas ou do setor de compras, né? Por que eu estou trazendo o setor de vendas? Porque tudo é gerado na venda, né, gente? Como a gente já falou aqui, o início, o pontapé inicial é a demanda do cliente. Então, quando eu tenho uma demanda maior, ou, por exemplo, quando eu tenho uma demanda por produtos que eu não comercializo, mas se eu estou vendo que toda semana tem um cliente que está buscando aquele produto, não é interessante eu atender essa demanda? Eu, Kaliane, eu prefiro muito mais ver a necessidade do cliente e atender, do que eu ver qual o produto que eu quero trabalhar e comprar o produto e deixar na prateleira e ver se eu consigo cliente. Não é muito mais difícil, gente? Vamos ser sincero. Pensa bem, você já tem a demanda, é o mais difícil, gente. Hoje empresas gastam muito dinheiro para captar novos clientes.
Então não é uma coisa barata. Se você já tem um cliente, já tem a demanda, já sabe o que ele quer, não é muito mais fácil você atender e ter sua margem de lucro? Eu acho. Mas voltando aqui para o assunto. Então, o segundo ponto da dica seria, a primeira seria você planejar, ou seja, não deixar para ver esses detalhes só no dia, por exemplo, o financeiro, ver o que tem que pagar só no dia, né? Ter um planejamento. No início é difícil, nem todas as empresas têm essa prática, mas eu sugiro que você comece pelo menos com uma semana de antecedência. Então, por exemplo, na sexta ou no sábado, eu posso ver como é que está a minha semana, meu planejamento da semana. E existir reuniões entre setores. Eu sei que é complicado parar todo mundo, eu sei que está todo mundo muito ocupado, mas entenda uma coisa: se a sua empresa não tiver tempo de fazer gestão, de fazer planejamento, ela vai ter que ter tempo para sair do apuro, dos apuros, dos. Como é que fala? Quando a pessoa está em apuros, é isso que você entendeu, você já entendeu. Entendeu, gente? É tipo o corpo da gente. Se a gente não cuida, né? Se a gente não tem tempo, por exemplo, para fazer exercício, que é uma coisa que eu tô sofrendo muito agora, não tem tempo para cuidar da sua alimentação, você não tem tempo para se cuidar, você vai ter que arranjar tempo para cuidar de uma possível doença. É a mesma coisa na empresa. Então, eu preciso ter um tempo para os setores se conversarem. Ah, Kaliane, mas a empresa toda sou só eu. Nesse ponto é bom, né? Porque você já sabe de como está cada setor. Mas em empresas maiores, geralmente existe uma pessoa para cada setor, né? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer então, Kaliane? Quais são os setores que tem que sentar? O setor de vendas, certo? Vai trazer a parte de demanda do cliente, né? Se a minha venda está aumentando, se eu vou precisar de mais estoque, se eu vou precisar de mais produtos, se eu vou ter que comprar produtos que eu ainda não costumo comprar, trazer essa demanda do cliente. O setor operacional, que seria a parte do estoque, vai me trazer como está meu estoque hoje, né? Como é que está atualmente. Então, vou ter um retrato ali do que eu tenho em casa. O meu setor de compras, ele vai me mostrar o que já tem planejado, ou seja, pedidos que ele já fez e estão para chegar, certo? E o meu setor financeiro vai me dizer como é que está meu caixa. Se eu posso, por exemplo, se eu quero fazer uma campanha de vendas para um produto X, e esse produto é um produto que a gente não tem muita rotatividade, consequentemente o estoque dele é mais baixo. Então, eu preciso fazer uma compra maior que não era costume fazer. Então, eu preciso ver se o meu financeiro está preparado para isso. Né? Entende que uma coisa vai levando a outra. Quando acontece de cada setor trabalhar sozinho, cada setor trabalhar separado, o setor de vendas vai querer sempre muito estoque, o setor de vendas vai querer sempre ter a prateleira cheia, né? E isso vai, às vezes, confrontar com o setor financeiro, que às vezes está com o caixa apertado. O estoque, né, é mais neutro, né? Porque assim, mas quanto mais demanda, quanto mais compras, mais o setor de estoque vai trabalhar. E o financeiro também do mesmo jeito, né? Sendo que quando tem muita demanda, tem muito cliente, tem muita venda, é bom para todo mundo. Então, assim, quando você senta com esses setores, quando você mostra a importância das ações para a empresa, quando você faz com que essas pessoas interajam e elas consigam chegar num senso comum, né? Chegar num número, entender qual que é a realidade hoje da empresa, você tem uma facilidade no teu fluxo de informações, que é uma coisa hoje que eu acho que é o principal gargalo, o principal problema gerado nas empresas. Né? Cada setor no seu quadrado, as pessoas não se comunicam, as pessoas não interagem, né? Essa comunicação não flui. Então, às vezes eu estou lá no estoque fazendo uma ação que eu acho que vai ser bom, só que só é bom para o estoque, mas não é bom para a área de vendas. Às vezes eu estou no financeiro querendo enxugar porque eu estou com o caixa apertado, mas a minha venda ela está diminuindo e eu preciso ter uma ação de vendas. Então, é um conjunto de coisas que interdependem uma da outra e se você não está muito alinhado com isso, provavelmente você vai ter problemas, né? E a sua presença como gestor é muito importante porque assim, gente, é importante você como gestor entender que
o funcionário, geralmente ele vai fazer o que for mais confortável para ele. Então, se ele não tem essa visão de dono, que eu acredito que se você tá aqui, você tem já, né? Porque quem não tem visão de dono, geralmente não se encaixa muito nesse perfil de vídeo que eu tô fazendo. Então, mas nem todo mundo tem. Então, tem que ter a presença do gestor para direcionar qual a ação a ser feita e como cada setor vai se comportar para chegar naquele resultado que é almejado, certo? E por que isso, Kaliane? Existe uma coisa chamada efeito tesoura, que eu vou ler para vocês para ficar bem claro, mas depois eu vou ler como é que eu posso falar? A definição em si, certo? Em economês, mas depois eu vou tentar explicar melhor. O que é o efeito tesoura? É o indicador que evidencia o descontrole no crescimento da dependência de fontes onerosas de recursos no curto prazo. Ele ocorre quando o saldo de tesouraria apresenta-se crescentemente negativo. Aqui é onde entra o financeiro, caixa, recursos. A dependência de recursos de terceiros a curto prazo torna a empresa altamente vulnerável. Qualquer corte de crédito pode levá-lo à insolvência. Tentando resumir e traduzir para vocês. Quando a empresa é muito voltada para ter o produto já para pronta entrega para o cliente, isso gera uma demanda maior de caixa para ter um estoque maior, certo? Para pronta entrega. Ai, Kaliane, isso é maravilhoso, porque o cliente já chega... gente, é maravilhoso, só que nem toda empresa tem um saldo de tesouraria positivo. Nem toda empresa ela tem capital de giro. Então, muitas vezes, para sustentar esse perfil, essa estratégia, e depois eu posso falar mais especificamente disso para vocês, agora melhor não, porque vai ficar muito longo, mas para sustentar uma estratégia dessa, você tem que ter muito caixa, e nem sempre você tem. Então, o que geralmente as empresas fazem? Recorrem a um terceiro, ou seja, um banco, um empréstimo, às vezes inclusive agora me fugiu, que é uma financeira, mas tem outro nomezinho, que é um pouco mais, geralmente é mais caro do que o banco. É um dinheiro mais caro. Então, o que ele está dizendo aqui? O que é o efeito tesoura? É quando você precisa muito, demanda muito, geralmente seu caixa está sempre negativo e você está sempre buscando empréstimo, sempre dinheiro de terceiro e você corre um sério risco porque a partir do momento que, digamos, sei lá, para liberar esse empréstimo, eu preciso estar com tudo ok, ou seja, eu não posso ter nenhuma negativação em nenhum canto. Se, por exemplo, o meu setor de compras não passou uma nota para o financeiro e o financeiro esqueceu de pagar e o título foi protestado, sei lá, com 7 dias, tem muita gente que tem cobrança automática, e na hora de fazer a liberação do empréstimo, aquela empresa viu, ou o banco viu, que eu tô com um saldo negativo, que eu tô devendo na praça, isso vai acender a luzinha dele e ele pode cortar esse crédito. Nesse momento que há esse corte do crédito, é exatamente onde entra o efeito tesoura, né? É você ter esse recurso cortado. E aí o que acontece? A empresa fica vulnerável. Por quê? Porque esse empréstimo era necessário para ela fazer uma compra, para trazer insumos, para trazer o produto, para poder atender o cliente. Automaticamente ele quebra esse ciclo. Então, eu não vou comprar mercadoria, o meu cliente não vai ser atendido, ele vai para outro lugar e assim sucessivamente. E isso pode gerar uma bola de neve, né? Que pode levar a empresa à insolvência. O que é insolvência? É falência. Depois eu vou trazer para vocês um número que não é muito simples de ser feito, mas é um número que é interessante para você avaliar como é que está a tua empresa, como é que está a saúde da tua empresa. E para você que é profissional dessa área financeira, você pode estar trazendo esse número para a tua empresa, que é um alerta para ver se ela está numa situação mais positiva ou mais negativa. Então, gente, por hoje, resumindo, teu fluxo de capital de giro planejado, certo? Começa a fazer isso com o máximo de antecedência possível. Segundo,
tenha o hábito de reunir a sua equipe, as pessoas envolvidas nesse processo operacional e de caixa, né, que envolve o ciclo operacional e o ciclo de caixa, está totalmente ligado. Não tem como você deixar o seu financeiro isolado, sozinho. Se você fizer isso, você vai estar prejudicando, na verdade, a tua empresa. É importante que tenha essa gestão como um todo, porque é tudo vinculado. No final é um bolo só, e se houver uma ruptura como essa, né? Se você, digamos, estiver já dependente, o teu saldo de tesouraria for negativo e você estiver dependente de recurso de terceiro e por algum motivo esse crédito for cortado, você vai ter sérios problemas. Então, fica atento a isso. Eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha contribuído. Se você gostou, curte, compartilha. Até a próxima.